Olá, todos bem? Vamos dar uma rememorada aqui no que nós já falamos em sala de aula, para que a gente possa retomar aqui de forma mais, dessa forma, nos aproximarmos um pouquinho mais através desse vídeo, né? Dessas falas aí. Vamos retomar a partir desse conjunto de slides aqui, tá legal? Espero que estejam todos bem. Vamos seguindo em frente, né? Primeiro aqui a gente rememorando rapidamente o que é a sintaxe, né? Não esquecendo aí que a sintaxe é aquela parte da gramática que trabalha necessariamente com estudando as relações entre as palavras, né, dentro da frase, como é que nós organizamos as palavras para construir o tópico frasal, ok? E para isso a gente vai ter que entender aqui alguns constituintes sintáticos. O que a gente chama de constituinte sintático? Exatamente sujeito, predicado, objeto, adjuntos adverbiais, todas as funções aí que aparecem como sintáticas. Tá legal? Aqui a gente, quando fala de análise sintática, a gente tem que pensar aí também no que a gente chama de análise semântica, não esquecendo que a sintaxe, né, a análise sintática fria e seca, ela não nos serve. Ela nos servirá a partir do momento que a gente consiga estabelecer junto com ela os elementos, né, que dão significado. Ou seja, observem, o aluno tocou a campainha nervoso. Observem que é diferente de o aluno nervoso tocou a campainha. Vejam que no primeiro caso, esse aluno tocou a campainha e ele pode estar nervoso naquele momento. No segundo caso, nós temos um aluno que é nervoso constantemente. Vejam que é completamente diferente a estruturação, quer dizer, a mudança no local de onde está uma palavra na estrutura muda claramente o seu sentido. Tá legal? Olha só, aqui em termos de oração, nós temos o seguinte, se tratando de período simples, nós temos os termos que nós chamamos de essenciais, integrantes, acessórios e o vocativo, né? Aqui vamos começar falando aí de sujeito, principalmente do sujeito, e depois nós vamos chegando aí aos complementos aí, aos termos integrantes e seus acessórios. Tá legal? Observem aqui que nós temos aí os termos da oração, né? Sujeito, predicado, complementos verbais, complementos nominais, tudo bem dividido para que vocês possam perceber. E aqui, aquela questão que nós já falamos, a diferença entre frase e oração. Observem que a frase vai ser todo enunciado linguístico, né? Ou seja, palavra ou conjunto de palavras com um sentido completo e com pausa bem definida. Vejam que a frase aqui, ó, final de ano, início de tormento, fogo. Observem que nós temos aqui nessa estrutura, né, a ausência total de verbos aqui, não temos a presença de verbo algum. A frase ela é diferente da oração, né? Porque a oração, como vocês vão observar, aqui embaixo, ó, tudo começa com o pagamento da dívida, né? Observem que toda oração necessariamente deve apresentar um verbo, tá? Ou locução verbal. Então, tomem cuidado, porque esse verbo pode vir, inclusive, elíptico. Observem o segundo exemplo aqui, ó. O filme fez tanto sucesso quanto a novela. Veja, quando eu digo fez tanto sucesso quanto fez a novela, esse verbo ele está subentendido. Tá legal? Então, a frase pode ou não ter verbo. A oração necessariamente tem que ter verbo. Tá? Aqui um esqueminha rápido para vocês, né? Um verbo igual a uma oração igual a um período. Quer dizer, simples. 2 ou mais verbos, 2 ou mais orações, período composto, que vai poder ser por coordenação, por subordinação, e vamos poder ter o período misto também, ok? Aqui, ó, período é a frase organizada em 1, 2 ou mais orações. Vejam aqui o exemplo, ó. Os morcegos possuem hábitos noturnos. Nós temos aqui um único verbo, então nós temos uma única oração, período simples. A menina correu, pulou, saltou e ficou mais feliz. Observem que eu tenho 1, 2, 3, 4 verbos. Portanto, eu tenho 4 orações no mesmo período. Aqui ele se transforma num período chamado de composto. Dando prosseguimento, a gente vai poder observar aqui nos termos essenciais da oração, nós temos aqui alguns elementos que nos chamam a atenção quanto à definição disso que a gente chama de sujeito, né? Esse termo aí.
é sempre um termo muito delicado, porque a gente vai observar aqui, ó, é o termo que pratica uma ação, que sofre uma ação, né, sobre o qual declaramos ou dizemos algo, ou a que eu prefiro mais, é o termo que provoca a conjugação verbal. Tá? Aqui nós temos exemplos do tipo: Jéssica estudou muito, Vanessa foi maltratada, Geise é uma ótima aluna. Observe que nós temos aqui sempre sujeitos agentes, tá legal? Um dado que vai nos chamar a atenção por sua importância é o que a gente conhece aí como núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? Vai ser a palavra mais importante dentro aí da estrutura, né, da oração que nós estivermos estudando. Observem só aqui, ó, os jovens adoraram a iniciativa, os meninos estudiosos do segundo ano acharam a prova fácil. Observem que quando eu mostro para vocês os meninos estudiosos, né, quando eu estou mostrando para vocês essa questão aí desses meninos estudiosos, observem que eles aparecem para a gente aqui, o sujeito fica grande, os meninos estudiosos do segundo ano, né? Se vocês observarem, o que vai acontecer aqui? Observem, eu tenho sempre um núcleo que é a palavra mais importante. No primeiro exemplo, nós tivemos jovens. No segundo, a palavra mais importante está destacada em vermelho, é meninos. Ok? Os tipos de sujeitos, gente. Que tipos de sujeito que nós temos? Né? Nós temos, por exemplo, os sujeitos no período, o sujeito chamado de determinado. Né? Que sujeitos determinados são esses? São os sujeitos ou simples ou composto. O simples vai ser aquele sujeito que apresenta um único núcleo. Né? A menina sorriu. O composto, 2 ou mais. Observem aqui, ó, Romeu e Julieta morreram do mal de amor. Vejam que o sujeito é duplo aí, Romeu e Julieta. Ok? Tranquilo até aí? Sigamos então. E nós vamos ter também o tipo de sujeito chamado de indeterminado. Né? Esse sujeito indeterminado é aquele que ele não aparece ou é aquele que a gente não quer que apareça. Né? Isso aqui parece até isso é muito usado nas fofocas coloquiais aí do dia a dia. Né? Falaram mal de você, né? Telefonaram para você. Quem telefonou? A gente não consegue determinar. Tá legal? Vejam que ele pode aparecer de 2 formas, esse sujeito. Ele pode aparecer com o verbo na terceira pessoa do plural, ok? Ou com o verbo na terceira pessoa do plural mais a partícula C. Ou, perdão, há uma pequena falha aqui. Uma terceira pessoa do singular mais a partícula C. Tá? Perdoem aí. Então eu tenho aqui as 2 formas que que ele pode se constituir. Terceira pessoa do plural mais terceira pessoa do plural telefonaram para você, né? E terceira pessoa do singular mais a partícula C. Ok? Que marca para a gente essa diferença. Tá? Seguindo aqui, a gente tem que tomar cuidado para separar a seguinte situação. Observem que o C, no nosso exemplo anterior, ele funciona como índice de indeterminação do sujeito. Diferente, né, ele pode aparecer também como um elemento, né, que para a gente vai ser aí o verbo, ele vai aparecer como um elemento que marca a partícula apassivadora. Cuidado que esse C ele pode aparecer com mais de um formato. Ok? Então nós temos aí, ó, quebrou-se a vidraça, venderam-se carros. Observem que a gente aqui vai ter a possibilidade de transformar. Né? Se eu mexer nessas 2 estruturas, eu vou perceber que existe sujeito. Ó. A vidraça foi quebrada, carros foram vendidos. Observem então que quando a gente consegue fazer essa transformação, nós estamos diante de um movimento aí onde se apresenta aí a mudança, né? Uma mudança de que esse C ele não é índice de indeterminação do sujeito, ok? Aqui eu estou deixando uns detalhes para vocês, por exemplo, como inexistente não é tipo de sujeito, né? O sujeito indeterminado pode ser acidental ou proposital,
Vejam que aqui, ó, os meninos estavam alegres, chegaram tarde da festa. Observem que na segunda oração parece que não tem sujeito, mas isso é um engano, porque a gente vai observar que os meninos atendem aí as duas situações, ok? Prosseguindo, observem só, nós temos aí o caso agora das que a gente chama de orações sem sujeito. Observem que isso é aquele contrassenso que às vezes nos aparece, né? Que a gente fala que o sujeito é um termo essencial, só que eu tenho as orações sem sujeito. Observem aqui que eu tenho os casos em que os verbos exprimem fenômenos da natureza. Nesse caso, não tem sujeito. Choveu torrencialmente em Mato Grosso. Eu vou ter também a oração sem sujeito quando aparecem os verbos fazer, ser, estar. Observem aqui, ó, faz 2 anos que ele saiu, é 1 hora, está frio. Observe que faz 2 anos. A expressão fazem não é correta para a língua culta, ok? E aqui mais adiante, o verbo haver no sentido de existir ou indicando o tempo transcorrido também não tem sujeito. Ó. Há muitos alunos na sala, há 2 meses não vejo Maria. Prestem atenção que o verbo existir, ele não é impessoal, ele apresenta sujeito, ok? Gente, seguem também aí, vocês vão encontrar lá na página do W Pensar também, exercícios para que vocês trabalhem isso aí. E esses slides eu também já havia mandado para vocês, então vocês os têm também em casa. Aqui seguem as explicações adicionais. Obrigado pela atenção.